Já pensou em plantar trigo em março para colher silagem em julho? E que tal ainda plantar um outro material em cima desse trigo que tu colheu em julho para silagem e fazer mais uma safra de silagem colhendo em torno de 40 toneladas de massa verde por hectare? É legal, né? E que tal plantar um trigo de pastejo em março e dar pastejo até outubro? A gente fez tudo isso e mais algumas outras ações como essas, outras inovações como essas, no projeto Elite a Pasto, em parceria com a Embrapa Trigo, um trabalho que o Giovanni Faé nos propôs. A gente já tinha uma parceria inicial lá de 2020, quando nós começamos a cultivar o trigo BRS Tarumax para pastejo, o Triticale Zenith para silagem. Eles ainda nem estavam no mercado, eles ainda nem tinham um nome, e a gente estava avaliando áreas em pastejo lá em propriedades. Quando a gente começou o projeto Elite a Pasto, integrou essas e outras ações dentro do projeto, e os resultados foram excepcionais. E durante a mostra tecnológica do projeto Elite a Pasto, eu convidei o Giovanni Faé para falar sobre essas tecnologias, apresentar resultados. Ele estava numa área do campo com todos os materiais, então ele gravou esse vídeo que foi apresentado na mostra tecnológica, e eu trago hoje para vocês a apresentação do Giovanni desses materiais, falando dos resultados que a gente teve e das tecnologias que a gente pode usar, que a gente pode aplicar também com base nessa experiência. Aproveita agora o vídeo. Olá pessoal, eu sou o Giovanni Faé da Embrapa Trigo e hoje a gente vai apresentar um pouco dos resultados que a gente obteve nos últimos 3 anos, juntamente aí com o trabalho do engenheiro agrônomo Leandro Ebert da Emater no projeto Elite a Pasto. Desde o início da parceria, entre a Embrapa e a Emater, a gente vem avaliando uma série de forrageiras para diversificar o sistema de produção dos produtores, dentro do Elite a Pasto, mas também maximizar os resultados, seja eles em produtividade e qualidade. Então nós avaliamos diferentes materiais de trigo, de triticale e de cevada nos usos de pasto, pré-secado, silagem de planta inteira e produção de grãos. E por fim, esse ano a gente ainda fez uma avaliação um pouco mais detalhada de materiais em sobressemeadura de pastagens perenes de Tifton. Todos esses trabalhos, com certeza, trouxeram resultados excelentes para os produtores que participaram do Elite a Pasto, ou estão participando do Elite a Pasto, agregando bastante valor e trazendo, inclusive, inovações extremamente interessantes nessa produção de uma terceira safra, inclusive de grãos, ou do uso do período outonal, ou seja, entre o verão e o período do inverno. Então, agora nós vamos detalhar algumas dessas tecnologias de maneira mais detalhada. A primeira tecnologia que a gente começou a avaliar 3 anos atrás com o Leandro no Elite a Pasto foi o trigo BRS Tarumax, que é um trigo de pastejo, ou seja, o objetivo é semear o mais cedo possível, no início de março, ou quando a área estiver disponível aí no final do verão, buscando-se um pastejo que inicia no outono, e vai aí até a primavera. Os resultados obtidos foram fantásticos, produtores aí que iniciaram o pastejo em abril e tiveram aí mais de 16 ciclos de pastejo, utilizando o manejo rotatino até outubro, com desempenhos fantástico, dos animais, e essa é uma das grandes vantagens do trigo, que é a questão de melhor conversão. Esses materiais em relação à aveia, até mesmo a azevém, pelo menor conteúdo de água, pela relação folha comum mais alta e principalmente por ter mais carboidratos solúveis, eles têm uma conversão muito alta. No leite, as vacas, quando mudam aí de uma pastagem de aveia para o trigo, já entregam ou demonstram produtividades diárias aí de 2, 3, 4 litros vaca dia. Foi muito claro, para os produtores a maior preferência pelo trigo, ou seja, uma grande palatabilidade. Isso aí, sem dúvida nenhuma, consagrou com uma tecnologia aí altamente rentável, dentro do projeto Elite a Pasto, o trigo BRS Tarumax, um trigo exclusivamente para pastejo. Bom, dentro da lógica desse encaixe de 2 safras de inverno, na sequência do cultivo da BRS entre safras ou do trigo BRS Reponte, uma das tecnologias que foram avaliadas foi a cultivar de cevada BRS Corbel. E sem dúvida nenhuma a precocidade, o altíssimo perfilhamento e o altíssimo potencial produtivo sempre chamam a atenção no cultivo de cevada, e a BRS Corbel ela foi posicionada como uma cevada forrageira para trazer essa alternativa para os pecuaristas.
Os resultados obtidos no Elite a Pasto com a Corbel foram fantásticos, assim como nessa parcela onde a gente tem uma produção gigantesca de matéria verde, algo que passa, e é muito difícil no inverno a gente chegar nesse número de 40 toneladas, mas sem dúvida nenhuma essa parcela aqui passa de 40 toneladas de silagem, e isso foi obtido inclusive, né, após o cultivo outonal no Elite a Pasto, onde as produtividades ultrapassaram também essa marca aí de 40 toneladas e até mais de 10 toneladas de matéria seca, sem dúvida nenhuma. Essa é uma grande característica da cevada, com a metade pelo menos aí de grão. Então imagine uma silagem com 7.000 quilos de grão, né? Ou 6.000 quilos de grão na matéria total, ou seja, muito amido. Então a Corbel ela se encaixou realmente muito bem. Importante frisar para os produtores que aí sim ela demanda um solo, né, muito fértil. Os produtores que o Leandro vem trabalhando, eles realmente têm essa característica, e também um ajuste de população para que todo esse peso aqui seja suportado pelo como. Então aqui é importante, sem dúvida nenhuma, ter um bom engenheiro agrônomo para conseguir fazer o manejo assertivo e ter uma produtividade de silagem, né, que beira ou até passa nos anos com estiagem ou alguma frustração a silagem de milho, e com conteúdo energético aí de 20 até quase 30% de amido, o que é muito interessante, porque a gente, além de aumentar a proteína bruta, a gente acaba trazendo esse ganho energético para uma silagem desse cereal de inverno. Uma outra tecnologia que a gente trabalhou aí no Elite a Pasto nesses últimos anos foi buscar o encaixe correto da genética para esse cultivo outonal. E aí o que se destacou, né, do que a gente vem trabalhando foram dois materiais, ou seja, para a gente fazer um plantio no final do verão, depois do cultivo, né, da nossa safra principal aí, e colher antes do nosso plantio de inverno, né, com o nosso cultivo tradicional de inverno. Que foi um deles, foi a BRS Entre Safras, que é uma cevada de ciclo extremamente curto, que ela da semeadura até a colheita, ela entrega uma produtividade de grãos extremamente interessante em 100 dias. Né? Nós testamos essa tecnologia tanto na parte da produção de grão, como de silagem, que aí, né, a gente consegue ter uma boa produtividade com 75 dias. É uma tecnologia aí que busca, sem dúvida nenhuma, trazer uma produção energética, né? Ou seja, buscar uma segunda safra de inverno ou uma terceira safra, né, ao longo de um ano agrícola, agregando aí questão de risco, né, questão de custo e produtividade. Aí sempre a gente buscava os encaixes das diferentes tecnologias. Então a primeira avaliada aqui em termos de grão foi a Entre Safras, em termos de risco, e na sequência a gente vai detalhar um pouco do que a gente obteve com o trigo BRS Reponte. O inverno ele se apresenta aí com uma série de alternativas para a gente realmente otimizar o uso da terra e produzir mais forragem. O cultivar de trigo BRS Reponte, por não ter exigência em frio, ter um altíssimo teto produtivo e trazer uma série de resistências a doenças, ele tem se mostrado ao longo desses 3 anos aí, uma das melhores opções para eu fazer uma silagem de outono, né? Ou seja, fazer uma semeadura aí de março e colher uma silagem com muito volume, né? E aí, claro que a questão do conteúdo energético vai depender de quando a primeira geada entrar, mas pode, assim como foi no último ano, trazer aí conteúdos energéticos que passam, ou de amido que passam de 20%, tá? Os resultados que a gente tem tido em termos de produtividade de 20, 25, inclusive chegando a 30 toneladas de silagem em aproximadamente 100 dias com esse cultivo de outono, transformam aí o trigo BRS Reponte como uso de silagem de planta inteira, sem dúvida nenhuma, com uma ferramenta fantástica para estocar alimento, tá? Antes do nosso cultivo tradicional de inverno. E aí sim, né, uma das vantagens aí para posicionar depois do trigo Reponte ou da cevada BRS Entre Safras, a BRS Entre Safras possibilitando inclusive com um risco menor a produção de grãos, seria o cultivo do triticale, por ele apresentar resistências a doenças foliares, como manchas, por exemplo, né, extremamente elevada, e por ter realmente um manejo agronômico muito facilitado em relação, por exemplo, ao que a gente abordou da cevada BRS Corbel. Então, na sequência, na sucessão, a gente vai demonstrar agora o triticale BRS Zenit, e entende que trazendo essas características de manejo, de qualidade nutricional, né, ele se torna também uma excelente alternativa para esse cultivo daí tradicional de inverno, né? Por ter exigência em frio, ele não teria a resposta de um reponte, mas no inverno ele tem sim uma característica fantástica para estocar alimento. E agora a gente vai lá para a parcela do triticale BRS Zenit. Bom, e é uma das últimas tecnologias, né, que a gente avaliou com o Elite a Pasto, e entendo que
O BRS Zenit foi uma avaliação em primeira mão para a gente ter em nível de lavoura, um cultivo de silagem de planta inteira de triticale, e confirmou e até superou as nossas expectativas em termos de produtividade, ou seja, de massa, e também de qualidade. O triticale, principalmente a cultivar BRS Zenit, tem nos surpreendido em termos qualitativos e tem apresentado conversões superiores ao trigo, né? Isso aí de forma muito recorrente, e inclusive, né, superiores às conversões da silagem de cevada. O cultivar BRS Zenit, do que se tem hoje no inverno para uma lavoura, né, para a produção de silagem, seria a alternativa mais fácil de manejar, né, porque ela apresenta uma série de resistências a doenças. O Zenit foi lançado pela resistência à giberela, mas ela pensando na segunda safra, né, depois de um cultivo de cereal de inverno, ela tem a resistência a doenças foliares, que traz aí uma maior tranquilidade para o produtor gastar menos com fungicida, porque vai ter uma pressão maior de doenças, e aí associado a essas duas resistências, agrega em termos de facilidade. Ele responde muito bem em áreas fracas, em áreas inclusive com acidez, compactadas, diferente da cevada, que é muito mais exigente, né? Mas quando se investe, ele mostra, ou num solo muito fértil, ele mostra o resultado. Assim como a Corbel, que bateu ou passou as 40 toneladas de silagem, né? O Zenit também, né? Foi muito parecido o resultado, com mais de 10 toneladas de matéria seca num período de 15 dias. A primeira avaliação que a gente fez com o Zenit foi produção de silagem, tá? Em 115 dias, que durante esse período, com a qualidade nutricional, foi convertido aí em 15 mil litros de leite aproximadamente. Então isso que a gente busca com o Zenit, 15 mil litros de leite em aproximadamente 115 dias, tá? O triticale, ele tem uma facilidade, por ser mais alto, da gente poder aumentar a altura de corte, e o conteúdo de amido dele tem variado aí de 20% até mais do que 35%. Então seria realmente, né, algo muito parecido ao que a gente chama de milho de inverno. E isso, sem dúvida nenhuma, a gente obtém no grão também. O Zenit tem um grão que tem um conteúdo energético similar ao milho, com quase o dobro de proteína bruta. Então o projeto Elite a Pasto aí trouxe mais uma alternativa. E só para fechar, então, né, foi também uma das validações que foram feitas lá. A arista nunca foi problema. Nunca houve rejeição dos animais ou qualquer tipo de lesão que pudesse trazer algum prejuízo, muito pelo contrário. Como eu falei, as produções de leite foram maiores até na silagem do triticale e da cevada, em alguns casos, do que com a silagem de trigo. Esse trabalho realizado aí com o Leandro, sem dúvida nenhuma, trouxe vários benefícios e vai continuar, né, trazendo muitas vantagens para os produtores assistidos pelo grupo da Emater. A gente, sem dúvida nenhuma, né, teve uma proximidade extremamente importante, né? Então gostaria de deixar aqui, em nome da Embrapa, né, o agradecimento pela parceria e parabenizar pelo excelente trabalho que viabiliza essas pequenas propriedades, trazendo renda, trazendo qualidade de vida para o produtor, né, e a grande e buscada melhoria da qualidade do solo, a proteção ambiental, para ter resultados cada vez maiores. Então, Leandro, fica aí o nosso agradecimento, né? E sem dúvida nenhuma a gente continua avaliando novas tecnologias. E para aqueles produtores que tiverem interesse em aproveitar, né, ou usufruir de todos os benefícios que nós descrevemos até aqui, entre em contato com um de nossos parceiros multiplicadores, produtores de sementes, que estão detalhados aqui na nossa lista através do QR Code, e busquem aí a Emater e a Embrapa para um posicionamento assertivo, com um bom manejo, para que se atinja realmente esses resultados de rentabilidade que a gente obteve com os produtores do Elite a Pasto até esse ano. Tá aí, essa foi a apresentação do Giovanni. Vocês veem ali que ele pode demonstrar cada material, e esse evento online ele foi em 2023, e durante aqueles anos a gente já tinha alguns resultados, e a gente hoje tem mais resultados consolidados também em outra região. Agora estou aqui no município de Júlio de Castilhos. O ano passado a gente fez áreas aqui em Júlio, em pastejo, colhendo silagem, comprovando esses resultados que a gente viu aí, da sobressemeadura, inclusive. Tanto que para esse ano, para 2025, através do programa de forrageiras da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a gente trouxe aqui a Emater com a Embrapa, parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Prefeitura. A gente trouxe esse programa para cá, e a gente vai ter mais de 200 hectares esse ano de Taromax, de 80 hectares de Triticale Zenit para silagem, com base já nos resultados que a gente teve aqui também, comprovando esses resultados, aqui em Júlio de Castilhos também. Então essas tecnologias não são só
apropriadas para a Serafina Correia, como foi feito no Elite Pasto, mas também tem resultados no Paraná, tem resultados em Santa Catarina, em várias regiões do Rio Grande do Sul. São tecnologias que estão disponíveis e que eu sempre tenho dito agora que a gente tem que sair um pouco da caixinha, que como forrageiras de inverno a gente sempre fica na aveia e azevém. Não avalia, não pensa na possibilidade de que outros materiais também podem ser interessantes ou até mais interessantes em alguns casos. E a gente tem tecnologias no mercado, essas aí são relativamente recentes, mas elas estão disponíveis. Então procurem essas tecnologias que vocês podem ter resultados como esses. Se tiver dúvida, pode deixar aqui no chat, nos comentários, que eu volto para responder, tá bom? Ou eu chamo o Giovanni se eu não conseguir. Não te esquece de te inscrever no canal, a Pasto e Mais aqui no YouTube, se tu está gostando desse novo projeto, desses conteúdos que a gente está fazendo, dá um like ali para incentivar a continuar esse projeto. E se tu ficou curioso sobre essa história dos mais de 15 ciclos de pastejo no rotatino que a gente deu no Taromax, que o Giovanni falou, dá uma olhada nesse vídeo com o Paulo Carvalho, em que ele fala sobre como foi o rotatino no projeto Elite Pasto. Aproveita!